Olá, aqui é Shirley, mais uma vez incentivando o uso de mapas mentais e compartilhando estudos e resumos sobre economia. Esse daqui é sobre a teoria do consumidor. É uma revisão que eu estou fazendo sobre o mapa mental criado já, que está à disposição aí. Foram 2 mapas mentais sobre teoria do consumidor, parte 1 e parte 2, e hoje nós vamos revisar aquele que eu fiz completinho lá. Se você não viu, vai aparecer um card aí ou a descrição do vídeo no YouTube também você consegue acessar. Tem teoria do consumidor parte 1 e parte 2. Então hoje vamos à revisão desse assunto, certo? Então esse mapa mental aqui depois eu explico mais detalhes dele no final, mas a gente vai passar cada ramo aqui falando sobre a teoria do consumidor, né? Sobre esse estudo em 3 etapas, sobre as premissas, curva de indiferença, mapa de indiferença e sobre as cestas equilibradas. Então, teoria do consumidor, o que é? A teoria do consumidor, ela busca entender o comportamento do consumidor. Tranquilo, né? Quais são as suas escolhas? Então, se ele não tivesse restrições, se não tivesse restrições ou limitações, de que forma ele escolheria? Porque nós temos limitações, né, em relação a não podemos hoje consumir tudo que queremos ao mesmo tempo. Então tem restrições orçamentárias, tem restrições de fator de produção, tem algumas restrições que nós vamos ver. A principal dela é a restrição orçamentária. Então o consumidor ele adquire aquilo, né, teoricamente, em cima do que ele pode pagar por determinado bem, de acordo com isso, né? Então esse estudo em 3 etapas como seria? Primeiro, olhar as preferências do consumidor, então quais seus desejos, necessidades. Depois, olhar esses desejos e necessidades em relação às restrições orçamentárias, então quanto o consumidor pode pagar por determinado bem ou serviço. E numa terceira etapa, unir essas duas coisas, então combinar as preferências e as restrições, certo? Então, quais são as premissas? Existem 3 premissas nesse estudo da teoria do consumidor, que é a monotonicidade, completude e transitividade. A monotonicidade é aquela questão em que se fala que é preferência monotônica, ou seja, mais é melhor que menos. Nós sempre queremos mais que menos, certo? Mais de coisas boas, né? E não de coisas ruins. Então, a monotonicidade é isso, é esse desejo de querer mais do que menos. A completude quer dizer que a preferência é completa. Então, é possível ordenar a preferência. Então, se você tem 3 bens, você consegue ordenar, não, eu prefiro primeiro esse e depois esse, certo? E a transitividade, a preferência ela é transitiva. Então, prefere ou a cesta de produto B, ou a cesta A, ou a B, ou a C. Ou eu prefiro a A e a B em relação a C. Então, assim, depende de determinada época, depende da situação, ele vai escolher uma cesta ou outra, tá? E a curva de indiferença. A curva de indiferença é que depende do bem, da cesta de serviços que ele tenha, ele vai ser indiferente. Então, para ele, tanto faz, pode ser uma ou outra. E isso é visto de que forma, né? Então, o consumidor é indiferente entre cestas da mesma curva, por isso que é a curva de indiferença. Aqui eu coloquei, depois você consegue ver melhor, aqui tem uma curva, aqui tem 3 pontos que representam as três cestas, e essa curva, as cestas que estão na mesma curva, o consumidor é indiferente entre elas. Entre essas, né, digamos que ali de um lado tem um número de vestuário e no outro um número de alimento. Então, das cestas naquela curva, ele é indiferente. Então, tanto faz uma ou outra, ele vai ficar satisfeito com ela. O mapa de indiferença. O mapa de indiferença são um conjunto de curvas de indiferença. Então, digamos que tem várias curvas. Digamos, tem 3 curvas. Ele vai optar pela curva que está mais acima e mais à direita, porque a curva mais acima e mais à direita, digamos que tem outra curva aqui, ela vai representar a maior quantidade dos 2 bens, tá? E as cestas equilibradas, o que seria? Cesta equilibrada é dentro da teoria que diz que a maioria dos consumidores preferem cestas equilibradas, ou seja, eles fogem dos valores extremos. Então, digamos aqui, comparando vestuário e alimento, se você tem uma quantidade muito maior de alimento e bem menor de vestuário,
na cesta que é mais equilibrada, que tem uma quantidade mais semelhante entre alimento e vestuário, ele vai optar por essa. Então, normalmente, quando é muita quantidade de um bem só e menos de outro, ele vai optar pela cesta mais equilibrada. E por que isso acontece? Porque tem a questão da saturação. Então, ele se satura de determinado bem. À medida que vai, já tem muito desse, já tem muito, então agora eu prefiro uma cesta mais equilibrada, para não acontecer essa saturação. Então, aqui eu falei basicamente da parte 1, revisando aquele mapa mental já criado. E aqui nós temos então cada ramo do mapa, exemplificando isso. Esse mapa mental ele vai ficar disponível em mapasmentaiscomshirley.com.br. Aqui tem @mapasmentaiscomshirley para você continuar acompanhando aí nas redes sociais, certo? E espero que você tenha entendido aí, comente, dê um like e depois vamos conversando aí para saber o que você achou dessa explicação, certo? Um abraço e bom uso de mapas para você. Até mais!